Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente. Aqui a gente conversa sobre negócios, a gente conversa sobre política, sobre cultura e principalmente sobre ações que fazem enaltecer a Bahia. Uma delas é o empreendedorismo. Muita gente fala que o baiano tem vocação para a criatividade e nada mais criativo do que a gente poder empreender em um ambiente muitas vezes hostil, como é o ambiente de negócios no Brasil em geral. Para falar com a gente sobre isso, ela tem teoria e prática para poder nos ensinar sobre o assunto. Eu estou recebendo aqui a Alana Elias. Ela é presidente da Associação dos Jovens Empreendedores da Bahia, uma associação que já completa 17 anos, não é isso, Alana? Seja bem-vinda. Olá, Pablo, todos que estão nos escutando, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Sim, a AGE Bahia existe há 17 anos e tenho muito orgulho de estar conduzindo à frente dessa associação que, como você falou, tem como propósito ajudar a melhorar o ambiente de negócios aqui na Bahia. E vocês têm tido um papel fundamental, principalmente no que eu chamo de educação sobre os negócios. A AGE, nesses 17 anos, tem ações executivas e também ações pedagógicas, uma delas é direcionada ao mês que tem o feirão do imposto, que é esse mês de maio que a gente está vivendo. Só que antes surge logo uma dúvida. Pablo, você está falando jovens empreendedores. Esses jovens empreendedores associados à AGE, eles têm um limite de idade, Alana? Não tem limite de idade. Eu costumo dizer que o nosso jovem ele pode ir de 18 a 99 anos. A nossa associada mais nova tem 19 anos, o nosso associado mais velho tem 75 anos. Então, nós abraçamos a toda a faixa etária e pode estar com a gente quem tem um jovem negócio, quem é jovem de idade ou quem se caracteriza com uma mentalidade jovem. A gente se reúne mesmo para fomentar o empreendedorismo, essa é a nossa bandeira. Ao longo desses 17 anos, eu conversei com algumas ou alguns empreendedores que ocuparam o mesmo cargo que você ocupou de presidência da AGE. Eu posso dizer que a maioria foram mulheres. É uma boa notícia, uma notícia positiva, otimista, perceber que as mulheres, além de tomarem conta dos negócios, também estão no associativismo? E eu fico muito feliz de ter outras mulheres que, assim como eu, estiveram na liderança da AGE. Isso reforça, né, o nosso compromisso de representatividade, de colocar mulheres também em um espaço de liderança. Isso é muito importante, né, e a gente fomenta muito isso na associação. Então, eu fico muito feliz de já ter outras grandes líderes, como a Ana Coelho, a Maria Brasil, e eu hoje aqui à frente dessa instituição, mostrando que as mulheres podem estar onde elas quiserem estar. Né? Falando em mulheres no ambiente de negócios, antes da gente falar da AGE, esse tema você domina muito bem, porque o seu negócio é inteiramente voltado para a valorização das mulheres no ambiente de negócio. Eu queria que você explicasse para o público o que é o hub delas. Maravilha, eu sou um entusiasta do empreendedorismo feminino. Quando eu me reconheci empreendedora, isso levou um tempinho, inclusive, para acontecer, e acontece com muitas mulheres. As mulheres demoram a se reconhecer como empreendedoras, porque para nós o empreendedorismo não chega como uma vocação. Chega muitas vezes como uma necessidade, muitas vezes de sobrevivência. Existe a dificuldade da mulher de retornar ao mercado de trabalho, principalmente depois de mãe, e nós somos levadas a empreender. Só que ninguém nos ensina como empreender. E é para resolver esse problema que o Hub delas existe. Nós somos uma plataforma, uma comunidade de mulheres empreendedoras que você pode acessar do seu celular e você, com uma mensalidade, né, um valor mensal de assinatura, você tem acesso a um ambiente de desenvolvimento pessoal e profissional. Através de uma trilha gamificada, a gente mapeou as principais necessidades que as mulheres precisam desenvolver para ter sucesso nos seus negócios e nós apoiamos ela com conteúdo, com informação e principalmente com estímulos para que ela se coloque em ação e faça aquele projeto sair do papel. Teve alguns insights, alguns gatilhos que você colocou aí que me chamaram muita atenção. Um deles foi essa jornada gamificada. O que é isso? A pessoa vai pontuando de acordo com... vai atravessando etapas e desbloqueando alguns novos créditos ou novos valores para poder utilizar no negócio? Foi muito bom você fazer essa pergunta, porque eu acredito hoje que essa é a nova forma de se aprender.
Conteúdo a gente tem em todos os lugares. Se a gente for no YouTube, nos buscadores, a gente encontra muita informação. E o que o Hub Delas fez foi justamente criar uma jornada de incentivo. Então, quando ela entra no nosso aplicativo, ela vai sendo desafiada a realizar algumas pequenas ações ali dentro para que ela tenha acesso a alguns benefícios. Então, ao chegar no aplicativo, ela é estimulada a se apresentar, fazer uma apresentação do seu negócio. E isso para muitas mulheres ainda é difícil. Falar sobre o que ela faz, né, divulgar os seus produtos e serviços. Então, ela é incentivada a fazer isso e ela vai desbloqueando algumas áreas especiais lá dentro. Algumas recompensas sociais, como um selo dentro da plataforma, outras recompensas como espaços de visibilidade. Ela pode produzir um conteúdo para o nosso ambiente e ela vai desenvolvendo na prática o que a gente chama de competências empreendedoras, que são comunicação, gestão emocional das emoções, a capacidade de se apresentar, de falar bem, gerar networking. Então, tudo isso ela vai fazendo de uma forma divertida. Quando você está falando isso, eu estou conversando com a Alana Elias, ela é presidente da Associação dos Jovens Empreendedores da Bahia e CEO de um negócio que interessa certamente você que está assistindo, você que é manicure, você que pode ter um salão de beleza, você que pode ter montado uma loja de bijuterias, certamente você está num momento órfão de conhecimento sobre como tocar, gerir seu negócio e com certeza o negócio de Alana vai poder te ajudar. O Hub Delas, que é possível acessar nas redes sociais, né? Hub com H, Hub Delas. Isso, no Instagram você pode acessar @hubdelas, HUB delas, ou acessar o nosso site também, www.hubdelas.com. Tem também os nossos canais no YouTube. Toda semana a gente oferece uma aula gratuita para que as pessoas possam conhecer a nossa metodologia e como funciona. Outro gatilho que você mencionou, que chamou muita atenção minha e com certeza as pessoas que estão assistindo, é as mulheres são, por natureza e por necessidade de sobrevivência, empreendedoras, mas não se reconhecem assim. Eu tenho alguns exemplos do dia a dia de mulheres que podem estar tocando seus negócios na forma de MEI, na forma de pequena empresa, ou às vezes sem estar registrada, mas tendo que sobreviver mesmo. A Bahia me parece ter muito essa característica, né? As mulheres tomam a frente da casa, do negócio, da sobrevivência mesmo, né, Alana? Sim, hoje 51% dos novos negócios no Brasil são conduzidos por mulheres. Então a gente tem uma força muito grande no empreendedorismo e muitas vezes isso começa dentro de casa, com a habilidade que a gente tem. Às vezes uma mulher sabe fazer um bolo muito bem ou desenvolver uma habilidade, como você disse, de ser uma manicure, né, de realizar alguma atividade, mas ela ainda tem dificuldade de transformar aquilo que começou como um hobby ou como uma atividade sem muita pretensão. Ela tem dificuldade de transformar isso em um negócio. E esse é o ponto principal para que as mulheres consigam conquistar a sua independência financeira. O poder econômico que traz essa liberdade. Então, para além daquilo que se faz bem, da habilidade, é preciso desenvolver conhecimento acerca de como gerir um negócio. Você falou há pouco sobre fazer uma apresentação do próprio negócio na linguagem técnica, um pitch, não é isso? Sim. Fazer um pitch representa mesmo a sua maneira de dominar, de mostrar que está dominando aquele negócio? O que é que você pretende para o futuro? Como está a situação atual, o contexto da sua empresa e como você pretende ele para o futuro? A ideia é fazer com que as pessoas também percebam que você tem esse domínio? Exatamente. Hoje, a comunicação é uma das habilidades mais requeridas em qualquer lugar, em qualquer atividade que a gente faça. No empreendedorismo, isso não é diferente. Saber falar bem sobre o que você faz e, o principal, adaptar esse discurso aos mais diversos tipos de plataforma, porque hoje nós temos um mundo multiconectado. Então, se você abre a câmera do seu celular e faz um story, você ali vai falar de uma maneira. Quando você está numa reunião de negócios com 3, 5 pessoas, você fala de outra. Então, é importante que essa empreendedora, esse empreendedor, saiba como organizar o seu discurso de fala. Então, a habilidade de se apresentar é uma daquelas que a gente mais investe em desenvolver esse empreendedor, porque muitas vezes ele já domina muito bem aquilo que ele faz. Ele é expert no produto, no serviço dele, e normalmente agora comunicar isso para o mundo é uma outra dificuldade. Alguns empreendedores que eu converso sobre como é ter um negócio no Brasil, muitas vezes falam assim, às vezes a pessoa tem a capacidade técnica, domina completamente o assunto,
mas gestão é outra história, é uma outra dificuldade ou uma outra habilidade envolvida. Até que ponto há essa necessidade de se aprender como gerir um negócio, como administrar uma empresa, por exemplo? Isso é essencial. Eu digo que é normalmente o segundo passo que a gente tem que desenvolver. Porque o empreendedor, ele é aquele sonhador. O empreendedor é quem teve uma ideia, quem pensou em uniu ali alguns poucos recursos e colocou aquilo em prática. Talvez ele até já conseguiu fazer o primeiro dinheiro com aquela atividade. Mas o que vai de fato colocar ele em outro patamar é desenvolver as habilidades de gestão. E aí vai passar por mentalidade, ter uma mentalidade resiliente para os negócios, porque como você bem disse, não é fácil empreender no nosso país. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Todo o impacto que existe da burocracia, dos impostos. Então é preciso desenvolver uma mentalidade resiliente e é preciso ter informação, conhecimento mesmo de como se coloca isso em prática. E aí a AGE Bahia, ela é como se fosse um grande ambiente de trocas, de networking, de conexão, de desenvolvimento de parcerias, de negócios. Olha que engraçado, dentro da AGE eu encontrei até uma sócia. Como foi isso? Explica pra gente, Ana. Quando eu me associei há 3 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a trabalhar no voluntariado. Então, todas as nossas atividades na AGE Bahia são 100% voluntárias. E a gente doa o nosso tempo em prol de uma causa maior, que é o empreendedorismo. E aí, estando na AGE, desenvolvendo o trabalho, eu conheci a Fernanda, que a gente trabalhou junto na diretoria de marketing. E aí nosso trabalho se afinou tão bem que a gente viu que tínhamos características complementares. E aí eu chamei ela para a sociedade no hub delas e hoje ela está junto comigo. Legal. Então é de fato esse ambiente onde você aprende, onde você compartilha, onde você se engaja em projetos em comum e tem a chance de melhorar o nosso ambiente de negócios. Ou seja, você é convidado a fazer parte da mudança. Muito bem. Ainda falando em vantagens e desafios de ser mulher no mundo dos negócios, a Alana Elias, que é formada em marketing, presidente da AGE e CEO do Hub delas. Você pode nos dizer, por exemplo, se tem entidades, por exemplo, o Sebrae, eles dão apoio às mulheres especificamente? Onde é que vocês encontram abrigo para ser mulher, para poder empreender sendo mulher? Hoje aqui em Salvador, a gente tem diversas entidades e instituições que têm um trabalho voltado ao empreendedorismo feminino. O Sebrae é uma delas, inclusive tem um programa chamado Sebrae Delas, e eles são super parceiros da AGE na realização de diversos projetos, nos apoiam com conhecimento, com programas. Então é de fato uma fonte onde você pode buscar informação confiável, eventos e uma série de soluções. Além do Sebrae, nós temos também algumas outras instituições, como por exemplo a FEComércio, com a Câmara da Mulher Empresária, que inclusive a AGE possui uma cadeira de representatividade nessa Câmara, e a gente também desenvolve ações pensadas no universo empreendedor feminino, e uma série de outras instituições que pontualmente também realizam eventos, tem projetos voltados para as mulheres, e é importantíssimo isso, para gerar esse sentimento de representatividade. É fácil identificar quando é uma mulher tocando o negócio, tem uma visão, digamos, mais generosa, eu acho que uma visão de mais colaborativismo, de mais possibilidade de ter lucro, por exemplo, mais preservando os recursos humanos, sem ser ostensivamente agressiva ou rígida demais. Eu entendo que as mulheres têm esse toque um pouco mais sensível Isso que você falou é uma das linhas que eu mais defendo. Hoje, o mundo de negócios ele está mudando. A forma como a gente fazia negócios antigamente já não é mais a forma que a gente faz hoje. A gente tem saído de um cenário extremamente competitivo para um cenário colaborativo. Cada vez mais a gente entendeu o poder das redes, as redes de conexão. E a chegada da mulher dentro desses espaços empreendedores, de liderança nos negócios, é extremamente importante, porque muitas das habilidades que hoje a gente precisa para promover esse ambiente de negócios diferentes, culturalmente foi atribuído à mulher. Então, aspectos como a colaboração, a humanização, a sensibilidade, que dentro da nossa cultura, né, ali foi muito evidenciada no papel feminino, hoje são importantíssimas para se desenvolver negócios sustentáveis, que é o que a gente acredita. A própria CEO aqui da empresa, Ana Coelho, sempre fala, a gente tem que criar relações ganha-ganha, os dois lados, 3, 4 lados precisam sair ganhando
para que a relação seja sustentável. Conversando aqui com a Alana Elias, a Alana é uma jovem empreendedora que atualmente, há 6 meses, está no cargo de presidente da AGE, Associação dos Jovens Empreendedores. Eu imagino que deve ser um motivo assim de um ânimo redobrado, você deve ganhar uma motivação extra para fazer as coisas que você faz. Olha, e eu não faço pouca coisa. E quando eu ainda digo que eu sou mãe, tenho 2 empresas, estou presidindo uma associação, muitas pessoas perguntam como é que você dá conta de tanta coisa. Mas é justamente você colocar o seu propósito no lugar certo que se transforma em um combustível para você realizar o que você precisa realizar. Muito bem. E hoje eu me sinto exatamente assim. Eu sinto que eu coloco o meu propósito no mundo, principalmente através da AGE. Esse trabalho que a gente desenvolve ali, liderando pessoas, é uma verdadeira escola de liderança. Então, muitas vezes você está em um negócio que você não tem funcionários, mas você é voluntário da AGE e você tem uma equipe com 4 e 5 pessoas para liderar. E essa é uma chance, assim, absurda de você desenvolver sua liderança, sua comunicação e se colocar em prática dentro desse mundo empreendedor. Hoje, depois de 17 anos, a AGE conta com quantos associados? Hoje nós temos 120 associados dentro da... Na Bahia toda, né? Isso. A AGE, ela, apesar de ter uma atuação na Bahia, hoje nosso grupo, ele está sediado aqui em Salvador. Então nós temos 120 associados e nós fazemos parte da Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Somos filiados à CONAGE. E essa é uma rede que tem mais de 30 outros movimentos espalhados pelo Brasil. Falando em ações nacionais, esse mês de maio é muito dedicado à conscientização sobre impostos e tributos, as taxas que são aplicadas no dia a dia do empreendedor, mas que, na verdade, quem está pagando a conta é o consumidor, é o cliente. Exato. Tem uma das ações nesse mês de maio que eu queria que você explicasse o sentido dela, ou como você mesma fala, o propósito dela e o reflexo direto no aprendizado, digamos assim, que o consumidor tem, que é uma ação do Imposto Zero. Como é esse feirão do Imposto Zero? Olha, eu fico muito orgulhosa de poder trazer um pouco do nosso portfólio de projetos da AGE, porque além de ser uma associação que tem networking, que tem eventos, que os empreendedores podem participar, a gente também convoca a população a participar dessas pautas com a gente. E é justamente essa ação do Feirão do Imposto. Então, no mês de maio, a AGE Bahia, junto com outros correalizadores e parceiros, desempenha um papel muito importante de conscientizar a população sobre o impacto da alta carga tributária, que, como você bem disse, recai sobre o consumo. Então, nesse mês de maio, nós estamos realizando, junto com a FEComércio, com a FIEB, que são correalizadores, a ação Feirão do Imposto. E durante todo o mês vão ter palestras, conteúdos digitais, podcasts e principalmente ações de conscientização. Vamos capacitar diversos jovens, vamos falar sobre imposto para os jovens, para alunos da rede SESI, SENAI, SESC, SENAC. Então, vão ter alunos de faculdades que vão ter acesso a esse conhecimento, a essa informação. E no grande dia D, que é o dia 25 de maio, a gente vai poder mostrar para você, para a população em geral, esse impacto que você paga na sua conta. Porque talvez você não tenha ouvido falar do feirão do imposto, mas provavelmente quando você comprou um produtozinho, dê uma olhada ali na nota fiscal, você vai ver que tem um imposto destacado. Aquele imposto foi uma conquista da nossa ação que acontece nacionalmente. Às vezes a taxa de 17%, 19% se for alimento. Eu estou dizendo porque como cliente eu fico olhando. Eu sou chato nisso, Alana, porque eu sei que é o nosso dinheiro que está indo lá e depois tem que ser revertido para a gente. Eu tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil 10, 15 anos atrás e às vezes eu tinha até um choque, porque eu via um produto lá, 9 euros, mas quando eu ia pagar era 11 euros. Aí eu perguntava por quê? Não, porque 9 euros é o preço do produto, mais 2 euros aqui de imposto de valor agregado, de IVA. Ou então aparecia lá os 2 valores separados, até porque o turista ele pode abater depois o imposto em algumas situações. E eu me perguntava por que isso não era feito no Brasil. Foi também a ação de vocês para conseguir incluir isso, né? Sim, o destaque do imposto da nota fiscal foi uma conquista do movimento nacional, pressionando o poder público para que a gente tivesse ali, de fato, um projeto de lei
que estabelecesse que todo produto que a gente compra, todo serviço viesse com destaque do imposto na nota fiscal, justamente para que a gente consiga se atentar a esse impacto da carga tributária no nosso consumo. E enquanto sociedade civil, e essa é a proposta da AGE, somos uma associação sem fins lucrativos, que tem como objetivo atuar como a sociedade civil, ser a porta-voz dessa sociedade, mostrando, olha, o imposto que a gente paga é muito alto. A gente não vê isso revertendo aqui em relação à nossa vida como um todo, o nosso bem-estar social, né? E principalmente para as empresas, que é o grupo que a gente representa, isso é muito oneroso. Então, nessa ação, a gente faz um sacode, né, na cidade para mostrar o impacto dessa carga tributária. Um dos impactos impressionantes dessa ação está presente nas bombas de combustíveis. Geralmente um posto é escolhido e esse posto vira uma verdadeira meca dos consumidores que vão se direcionando para lá tentar comprar gasolina, álcool, etanol, sem um imposto que incide nesse produto. Sim. Vocês já escolheram qual o posto vai ser desse ano? Como é que vai ser a dinâmica desse trabalho no dia D? Sim, o Feirão do Imposto já acontece há 22 anos, né? Então a gente já realiza essa ação há bastante tempo. E nesse ano a gente vai ter a Petrobahia, que fica localizada ali na Algunjá, oferecendo 10 mil litros de gasolina sem imposto. Então no dia D, no dia 25 de maio, você vai poder abastecer o seu carro, tem um limitezinho para poder atender toda a população, né? Mas você vai poder abastecer o seu carro com imposto zero no posto Petrobahia da Algunjá. Os depoimentos, a gente que faz as coberturas, os depoimentos muitas vezes são de bastante surpresa, né? Pô, eu não sabia que a gasolina só custava isso e o resto é de imposto. Vocês mensuram esse tipo de ação que vocês fazem? Sim, a gente mensura. Inclusive, no ano passado, na ação nacional, foi mais de 3 milhões de impacto econômico dentro da ação Feirão do Imposto. E a gente mais próximo, né, da ação, a gente também divulga nas nossas redes sociais. Então é importante você já seguir a AGE Bahia, @AGE Bahia no Instagram. A gente divulga o valor do que a gasolina vai ser oferecida e outros produtos também que vão participar junto com a gente dessa ação. Muito bem. Estamos conversando aqui no Linha de Frente com Alana Elias, jovem empreendedora, presidente da AGE Bahia, que é a Associação dos Jovens Empreendedores do Estado da Bahia, e também CEO de 2 empresas, como você acabou de falar. Eu imagino que suas empresas podem não ter uma dimensão de empresa de grande porte, mas os empresários de grande porte, os empreendedores de empresas com mais de 200 funcionários, por exemplo, falam da carga tributária com a necessidade principalmente de desburocratização. Sim. Por quê? Aí eles dizem, Pablo, às vezes eu gasto dinheiro para poder pagar o imposto. Eu preciso contratar equipes para poder calcular o imposto, para poder fazer o pagamento no momento adequado, para poder ver a melhor forma de realizar o pagamento, para que eu não seja punido. Ainda tem essa questão, né? É muito difícil, quem quer agir na lei, é muito difícil pagar imposto, né? Exato. Tem uma pesquisa que revela que 5 meses do nosso ano, dos empresários, são dedicados a pagar impostos. E nesse cálculo vem justamente tudo isso. Além do valor do imposto, existem os custos indiretos, de se manter declarações em dia, de gerir uma equipe para cuidar disso. Então, a gente ainda tem um sistema muito burocratizado e que imputa para o empresário uma alta carga tributária. Apesar disso tudo, as pessoas com quem eu converso falam, dizem, cobram melhores medidas, melhores práticas dos governos, dos entes públicos. Mas, apesar disso, as pessoas dizem, mas eu não abandonaria o empreendedorismo, eu não quero ser, por exemplo, funcionário de carteira assinada, eu quero ter o meu negócio. O que é que picou assim em vocês para dizer, apesar dos pesares, eu ainda continuo nisso? Olha, é uma grande paixão, uma grande loucura também. Eu empreendo há cerca de 10 anos aqui em Salvador. Então, assim como você falou, já tive diversos pequenos negócios. Restaurantes, cafeterias, confecção, loja. Hoje eu tenho o Hub Delas, né, que é uma startup, então é um negócio da nova era. Eu tenho uma agência de marketing também, que é a Pulsar Marcas.
Então, são pequenos negócios e eu me sinto extremamente realizada em colocar minhas ideias no mundo, em viver, de fato, do empreendedorismo, que apesar da sua burocracia, das suas dificuldades, existem também, como uma história, né, das dores e delícias. Então, existe também o lado bom de você empregar pessoas, de você conseguir ter uma certa flexibilidade de tempo e, principalmente, hoje eu acredito que a grande tônica, você possuir negócios que ajudam a transformar o ambiente em que você está vivendo. Então, o Hub Delas, por exemplo, é um negócio de impacto, porque ajuda mulheres a se recolocarem dentro do mercado, né, através do empreendedorismo. E eu acredito que é super possível que a gente consiga ter receita, lucro e que a gente também melhore o nosso ambiente, as nossas relações e tenha um negócio sustentável. Quando a gente lê sobre startups, geralmente está lá, um desafio que é identificar um problema que a sociedade enfrenta e tentar trazer uma solução viável, escalável, por isso que é startup. Eu imagino que nos 2 negócios seus atuais, você identificou os problemas e falou, eu vou tentar atacar esses problemas com soluções criativas, foi isso? Exatamente isso. Eu, como mulher empreendedora, observava as minhas dores. Eu demorei um certo tempo a me reconhecer como empreendedora, eu percebi que existiam algumas crenças, inseguranças que me limitavam em relação a eu ter sucesso nos meus negócios, porque para as mulheres os problemas são muitas vezes de ordem emocional, enquanto para os homens esses problemas são de ordem externa, é o produto, é o mercado, a concorrência, e mulheres ainda estão enfrentando alguns dilemas internos, insegurança, o machismo. Então, eu observei uma dor e eu decidi testar, fazer pesquisa com as pessoas, se elas de fato também sentiam isso, e a partir desse problema eu criei uma solução mínima viável, coloquei para o mundo e ela desabrochou. Solução mínima viável chamado MVP, não é isso? MVP. Tem que rodar o MVP antes para saber se vai dar tudo certo. Ó, eu fiz a lição de casa aqui, estou no ambiente de startup. Falando em startups, eu comecei o Linha de Frente hoje falando sobre a criatividade inerente ao baiano, todo mundo diz isso. E tem muito a ver com escassez. Eu entendo criatividade como você buscar uma forma de você driblar um problema, uma dificuldade e tentar uma solução ainda inusitada, inédita. Mesmo assim, eu ainda percebo que na Bahia a gente está aquém do nosso potencial. Conhecendo as pessoas, eu vejo que as pessoas são muito especiais, têm muita capacidade. Só que o ambiente de negócio ainda não parece estar acompanhando esse nível de capacitação, esse nível de inteligência criativa, inteligência emocional que o baiano tem naturalmente. Sim. Por que isso, Alana? Por que você acha que isso acontece? Eu posso te dizer isso em uma palavra. Eu sinto que ainda falta no nosso ecossistema da Bahia integração. Porque, como você falou, existem diversas iniciativas criativas, inovadoras, mas ainda não se chegou em um consenso em qual é a grande vertente baiana. A gente quer ser conhecida como um polo de criatividade, de economia criativa, de economia circular, qual é a nossa bandeira? Enquanto a gente ainda vê outros estados, né, com a sua área de atuação bem definida e atuando ali dentro do cenário nacional, eu sinto que falta isso aqui dentro da Bahia. Então a gente tem diversas iniciativas ali pontuando. A criatividade é muito inerente ao nosso povo, mas eu sinto que ainda falta integração. E é por isso que eu atuo em todos os meus negócios, na minha atuação como presidente da AGE, à frente do Hub Delas, com o propósito de atuar em rede, em colaboração. Isso, para mim, é um dos princípios mais importantes e eu sinto que a gente só vai conseguir, de fato, destaque com o nosso Estado, com toda a capacidade que a gente tem, quando a gente conseguir se integrar em rede. As instituições estarem trabalhando juntas, as instituições terem um plano de agenda compartilhada, né? Eu sinto muita falta disso. É possível, realmente, você, na prática, pode nos dar exemplos de como a abundância, o pensamento de abundância pode ajudar os negócios? Tentando explicar aqui, gente, voltando para aquele ponto, não é necessário que uma pessoa perca para outra sair ganhando, apesar da gente ser muito ensinado de que é assim. É possível todo mundo ganhar de alguma maneira. Isso existe na prática ou é só uma utopia? Existe e hoje, cada vez mais, principalmente quando a gente fala em inovação, muitas pessoas têm a ideia de se falar em tecnologia. E a forma de inovar pode estar associada à tecnologia ou não.
hoje a gente vê diversos modelos de negócios inovadores que se fizeram assim através da colaboração. Então, vou dar um exemplo aqui bem prático. Por exemplo, a gente tem hoje os serviços de bicicleta. Aquilo ali é uma iniciativa de uma empresa privada, juntamente com as prefeituras, que atende um público-alvo específico. E hoje, inclusive, ainda é patrocinada por empresas de alimentação que conseguem oferecer um veículo para que ali a pessoa consiga utilizar para prestar o serviço para aquelas empresas de delivery, especificamente. Então, o que aconteceu? Um conglomerado de praticamente ali 3 empresas se uniram e todas ganharam. Perfeito. A empresa privada que financia as bicicletas tem a sua marca estampada em todo o território. A prefeitura desenvolve ali e consegue promover a mobilização das pessoas de forma mais prática, mais rápida, e a empresa de alimentação também ganha ali, oferecendo um veículo para os seus prestadores. Legal. De setores diferentes e segmentos interligados e complementares. Bacana. Conversamos aqui com a Alana Elias, presidente da Associação de Jovens Empreendedores. Ela mesma, uma jovem empreendedora, se desafiando a cada dia aí, há mais de 10 anos nesse ambiente de negócios, por vezes muito hostil aqui na Bahia. Sim. Antes de terminar, aí eu queria que você falasse para outras baianas que estão se vendo, poxa, aquela jovem ali está com tanta garra, está com tanta energia, com tanto conhecimento. O que é que você daria de conselho? Eu imagino que várias vezes em eventos que você é convidada, falando para mulheres ou para homens, surge isso. O que é que a Alana falaria para as pessoas que estão pensando em desistir, por exemplo, agora? Já passa pela cabeça de muita gente. Isso passa pela cabeça de muitas pessoas, não é às vezes eu costumo dizer dia sim, dia não. Não é um caminho fácil, mas eu acho que a principal mensagem que eu posso deixar é que de fato acredite no seu sonho, corra atrás, busque redes que possam te ajudar. Sozinho você consegue ir até um determinado ponto, mas com outras pessoas você consegue ir mais longe. Então esteja aberta para o relacionamento, busque redes de apoio e hoje você pode conseguir isso através dos grupos empresariais, estando em contato com outros empreendedores assim como você. Hoje, se eu estou aqui, é porque eu conheci outras mulheres, outros empreendedores que me permitiram não desistir. Então, é muito importante a gente nutrir esse ecossistema de pessoas para além da nossa família, amigos, pessoas que muitas vezes não entendem aquilo que você faz. Então, esse é o grande poder do associativismo, que é se associar com pessoas que vivem os mesmos objetivos que você. Muito bem. E existe aquele ditado que diz que sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Conversei aqui com a Alana Elias, presidente da AGE Bahia, falando sobre impostos, mas principalmente trazendo a mensagem otimista de que vale a pena fazer negócio e fazer negócio na Bahia. Um abraço a todos, obrigado pela companhia, até o próximo encontro.